Vou deixar todo mundo mudo aqui. E aí o Cleiton pode começar. Então, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton Marinho Santana. Eu tenho participado com vocês no grupo, E acho que nesse período de quarentena o que a gente tem mais tempo para pensar, Pensar um pouco sobre muitas coisas aí, inclusive sobre essa parte científica nossa do xadrez, que ela precisa, obviamente, ser melhorada através do grupo de pesquisa. Hoje não temos, assim, registrado no CNPq apenas um grupo de pesquisa, só que eu não sei se eles estão atuantes, Então, acho que a gente precisa debater um pouco mais sobre isso para a gente poder avançar, na ciência, Eu acredito não só eu, mas vários professores aqui têm buscado na pós-graduação um caminho para o desenvolvimento da pesquisa através da pós-graduação, E também através do mestrado e doutorado. Tem muitos aqui, eu acho que cada um vai poder se apresentar depois. Mas acho que é importante a gente, nesse momento, passar um pouco do individual para o coletivo e tentar traçar algumas metas para o futuro. Então, eu tomei essa iniciativa de conversar com o Paulo e propor para vocês algumas ideias para a gente poder, obviamente, aí crescer junto nessa área. Então, acho que a primeira proposta dessa reunião nós estamos aqui, eu acho que em 14, 15, eu não sei quantas pessoas aí, Paulo. Você consegue ver geral quantas pessoas nós estamos? Estamos em 13. 13, Então, assim, primeiro, antes de tudo, para a gente começar os trabalhos, a gente precisa conhecer um pouco da realidade de cada um. Eu sei que talvez alguns professores não estão envolvidos diretamente com a pesquisa, mas o envolvimento de todos os profissionais ligados à educação, à escola, em termos de professores, acho que é importante também. Uma das propostas que eu tenho para apresentar também é um curso de formação para a gente ter um aprofundamento um pouco mais na área científica para aqueles que não tiveram oportunidade até o momento, mas que querem se inserir no processo. Acho que é importante a gente, nesse momento, agregar e agregar força, reunir o máximo possível que a gente pode para a gente poder crescer o grupo e delimitar algumas ações. Então, a princípio, como a gente está em 13 pessoas, e eu espero não estender demais essa nossa reunião, até porque muita gente tem compromisso, então vamos tentar fazer uma apresentação aí rápida, até uns 3 minutos, focado especificamente para a área científica. Eu sei que muita gente tem muita experiência de vida, muita coisa, mas como esse grupo um pouco mais voltado na área científica, vamos tentar, ou na área profissional, ligado a esses conceitos científicos, vamos tentar se apresentar nesse sentido. Então, vou fazer a minha apresentação rápida, Meu nome é Cleiton Marinho Santana, como eu já falei, eu sou formado em Educação Física, eu tenho uma especialização em Docência Superior, estou fazendo agora uma de Neurociência aplicada à aprendizagem, estou fazendo mestrado em Educação Física. O meu tema da minha dissertação estou analisando a influência do xadrez na inteligência da criança. Estou utilizando um teste cognitivo, o VISC, um teste psicológico, que na área da psicologia, para identificar qual a influência do xadrez no aumento do QI da criança. Também tem alguns projetos algumas pesquisas na área de aprendizagem, a plataforma Acessa também, que a gente colhe dados sobre aprendizagem. Então, assim, nos últimos 10 anos, desde a universidade, eu sempre gostei da área de pesquisa, sempre publiquei uns resumos científicos, alguns artigos, E nesse momento estou focado no mestrado. Tem algumas publicações na área da literatura também. Então, basicamente, essa é a minha formação, esse é o meu envolvimento na pesquisa. Aí, Paulo, você pode passar na sequência aí o que tiver, acho que quem estiver aí nos ouvindo, aí você fala o nome dele e ele vai se apresentando aí, tá bom? Então, vamos tentar ter um máximo de 3 minutos por apresentação. Tá ok. Aqui na minha sequência, a Cris Fiuza. Está nos escutando? Tô, peraí, eu vou destravar. Oi, travei o microfone. Então, eu sou a Cristiana Fiuza Carneiro. Eu fui enxadrista, hoje eu não jogo muito mais, mas me interesso muito
pela parte científica. Eu terminei a pós-graduação em neuropsicologia e sou formada em psicologia, pedagogia e direito, como é a graduação, né? São 3 graduações e uma pós em neuropsicologia. E agora eu tô, assim, pensando que em algum projeto novo. Assim, eu queria muito voltar para a academia, mas estou totalmente sem ideia para pesquisar alguma coisa. Então, esse é o meu interesse. Né, no congresso que teve no encontro no Paraná, eu apresentei sobre a questão do gênero, né, foi a publicação, não sei como que tá, o Paulo sabe alguma coisa com o Valério? Alguém sabe? Tá para sair. O Valério falou que tá para sair. Então, e daí é isso. Mas me interessa muito essa parte científica. E eu já falo, eu não consigo ler as mensagens dos grupos. Assim, eu só leio à noite, daí de repente já passou, né? Daí eu não respondo nada. Então, por isso que eu fico meio assim, sem falar, mas eu acompanho as mensagens e não me manifesto muito. E é isso. Ok. Beleza, prof. Obrigado. Eliane, está nos escutando? Acho que não está ali. Holanda? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Holanda, eu sou formado em engenharia, formado em educação física e psicopedagogia, e eu sou um cara que eu gosto muito de estudar, né? Eu leio estudo sobre tudo que vocês pensarem aí, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia. Eu sou apaixonado pelos estudos e isso tem dado muito bons resultados para os meus alunos, né? A nossa escola aqui é a melhor escola do Rio de Janeiro a nível escolar e tem alunos, inclusive, que se terminam lá e acabam se federando, etc, etc. Então, assim, a minha formação me ajudou muito no treinamento, porque eu continuo estudando o tempo todo. E eu tenho vontade de cada vez mais estudar e aprofundar algumas questões que, às vezes, até estão comigo, essas questões, e eu queria discutir. Por exemplo, uma delas é o estruturalismo. Esse é um ponto assim que eu acho, sabe, que a gente tem que bater, porque a gente está muito acomodado com a situação do estruturalismo. A gente acha que o ensino é primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, um ano, e depois vem o outro, e a coisa não funciona bem assim, né? A minha metodologia, inclusive, que eu criei, até falei com o Paulo que ia tentar colocar, né? Mas aí o Paulo entendeu que era melhor que fosse uma metodologia do grupo, e aí a gente criou essa metodologia que vai ser aplicada nas capacitações aqui do EMPEX. Mas eu criei uma metodologia própria que leva em consideração o ritmo do aluno. Eu acho que é fundamental que a gente respeite o ritmo do aluno, né? Eu tenho alunos que estão no 6º ano que já evoluíram bastante, porque conseguem, têm vontade de estudar, têm talento e outras coisas mais e se esforçam o máximo que podem. E tem alunos que, sabe, às vezes estão no 8º, 9º ano e não conseguem avançar. Eu acho que todo mundo sabe disso. Então, assim, esse estruturalismo, ele que segue o conteúdo daquela forma programática, ele é uma questão a ser discutida. Outra questão, a Cristiana levantou aí, que é a questão dos gêneros. A gente precisa discutir muito isso no xadrez, né? Porque eu acho que tem vaidade envolvida, fica discutindo, não, que a mulher é mais inteligente ou é mais inteligente. Não é nada disso, não é nada de inteligência, a questão é histórica, é cultural. A gente tem que parar e pensar e refletir sobre por que entre os 100 melhores jogadores do mundo só tem uma mulher. Entre os 100 melhores do Brasil tem umas 3 mulheres. A gente tem que pensar, não é questão de inteligência, é uma questão de cultura, de história, e a gente tem que trazer essas mulheres para jogar xadrez, para participarem, para discutirem junto com a gente. Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer trabalhos aqui dentro do grupo e quero discutir com vocês essas ideias. O lúdico na educação, o que adianta você virar um camarada arbitrário, autoritário? Eu estudei em colégio militar, o Cleide Santana é militar, né, parece, e eu estudei em colégio militar, eu tenho formação militar, entendeu? Então, assim, mas eu não acho legal que seja a disciplina pela disciplina. Então, a gente tem que achar uma forma de botar o lúdico, botar o prazer nesse aprendizado. Não é só isso, é claro, também tem questões de disciplina, tem questões de conteúdos a serem seguidos, mas a gente precisa também
dar esses passos. Então, assim, são 3 temas que eu estou jogando aqui para a gente refletir. Eu acho que tem muita coisa para a gente poder debater e escrever sobre. Eu já estou começando a escrever sobre esse artigo do gênero, estou começando a pensar nesse artigo do estruturalismo, que, na verdade, é o meu próprio livro, né, que eu estou publicando sobre o método Holanda-Chess, que é o método baseado em exame de faixas, em que cada um segue seu ritmo. E a minha contribuição vai ser essa. É diálogo e a gente conversar e tentar chegar a conclusões para melhorar cada vez mais os xadrez do nosso país, né? É isso, galera. Beleza, professor? Muito bom. Beleza. Paulo Nicolini está nos escutando. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim? Sim. Beleza. Então vamos lá. Meu nome é Paulo, eu sou aqui de São Paulo, da capital. Conheço a Cristiana Fiuza, a gente vira e mexe, se encontra nos torneios. Conheci o Cleiton também nesse seminário internacional lá do Paraná, que ele deu as palestras. E jogo xadrez há bastante tempo, considero um amador que gosta de jogar bastante. E sou formado em História e em Filosofia. E ultimamente, nos últimos 5 anos, eu me interessei cada vez mais por aproximar o xadrez da área pedagógica, ou da área acadêmica, de uma maneira geral, o xadrez desse lado mais acadêmico. Vi que tem pouquíssimos materiais, principalmente no Brasil, né? Me aproximei do Vilar, que é o professor da UNB, e com o passar do tempo fui distanciando e tal, e agora no passado eu comecei mais forte nisso de novo, fui atrás dos livros, lia o livro do Wilson, que é uma coletânea de teses de mestrado e doutorado sobre o xadrez, né? Xadrez e Educação, aquele livro verde, grande. Baixei vários artigos e estou me aproximando de grupos como o nosso aqui, né, para continuar a discussão. E ano passado eu tentei entrar no mestrado da Faculdade de Educação aqui da USP. Cheguei até a última fase, que foi a entrevista, e eu senti que realmente o assunto xadrez, do jeito que eu coloquei, ele afasta, né? Porque eu fui meio com a cara e com a coragem, sem nenhuma indicação, sem conhecer ninguém lá no meio, e o projeto ele foi avançando. Foi um projeto para estudar o xadrez na Prefeitura de São Paulo, que tem 25 anos. Eu sou professor da rede municipal, sou professor de xadrez, sou professor formador da rede, e eu quis estudar mais isso, mas talvez o meu link foi via análise de currículo, e eu penso que seria melhor se ele fosse talvez numa história da educação. Hoje eu penso assim. Então, na verdade, essa aproximação de xadrez e academia, né, que normalmente é via psicologia, eu também me interesso por outros assuntos, tentar pegar um viés talvez mais político-pedagógico do xadrez, mas confesso que estou entrando nesse mundo ainda e estou aberto a ideias e leituras. E acho que se o Paulo conseguir o contato, eu tenho o contato do Vilar, que acho que ele e o Wilson aí do Paraná são as 2 referências no mundo acadêmico, pelo menos, que trabalham com xadrez diretamente, orientaram várias pessoas e tal. Eles poderiam auxiliar a gente nesse caminho aqui, porque eles têm muita experiência nesse assunto. Acho que é isso. Ok. Eliane, está nos escutando? Eliane. Isabela Ribeiro. Tô. Olá, boa tarde. Meu nome é Isabela Ribeiro. Eu sou aqui de Paranaguá, do litoral do Paraná. Sou pedagoga, eu fiz a pós-graduação em neuropsicopedagogia com ênfase em educação especial e atualmente sou mestranda da IFPR. E atualmente eu tenho a pesquisa Mulheres no Xadrez, Educação para a Igualdade de Gênero. Então eu faço a discussão do gênero, que é um assunto que a gente está no auge, na verdade, eu acho, e fiz toda uma pesquisa histórica sobre a mulher mesmo no xadrez, como ela vem, como ela nasce, a peça feminina,
ficou bem bacana, assim, a história, né, do xadrez, e fui puxando até chegar na parte de gênero e a parte atualmente. Acho que é uma pesquisa legal, uma pesquisa para ser desenvolvida, assim, depois mais amplamente, talvez no doutorado, né? A gente faz uma análise e vê, assim, que, na verdade, é complicado, porque eu trabalho com a educação básica. Então, assim, é da educação básica que não saem os frutos lá que vai dar em futuras enxadristas. Eu não sou jogadora, eu sou professora mesmo, né? Eu falo muito isso para os meus alunos e para o pessoal que pergunta para mim. Eu falo, não, eu sou professora que me interessei sobre o assunto e faço a pesquisa dentro da minha sala de aula. Sou especialista mesmo no xadrez pedagógico, então eu trabalho muito xadrez na base da alfabetização. Tem um livro sobre o xadrez, né, atividades lúdicas, que envolve movimentos de xadrez, toda essa parte de alfabetização. Gosto dessa parte, principalmente de alfabetização, mas vejo essa pesquisa de gênero também, da gente lutar pelas mulheres aí, que não tem muito na área de xadrez, que pela pesquisa, pelo menos que eu fiz, não tem nenhum porquê não ter, né? É só falta de estímulo, aparentemente. Então, tem toda uma parte histórica mesmo aí que conta que a desigualdade é a parte de estímulo. Me interesso muito em concluir a pesquisa, agora até eu afastei um pouco do grupo, porque a pesquisa do mestrado puxa muito a gente, né? Suga muito. Então, até julho eu defendo, na verdade, eu não consegui nem qualificar com esse negócio do corona, vou qualificar agora por a distância, dia 25, e aí provavelmente vou defender a tese só em setembro. Então, tudo mudou, né? Mas a gente está aí, nessa luta aí dessa pesquisa e pensando sempre, eu, como professora, penso mais nessa parte da educação básica mesmo, do xadrez, que eu falo muito, que é o xadrez pedagógico, trabalho no município, e eu brinco com meu amigo, que eu tenho um companheiro, na verdade, que faz a outra parte, né, que o xadrez, então eu alfabetizo as crianças do xadrez, ensino básico, e ele que é o especialista e que vai avançando. E eu acho que é uma parceria, que nem eu falei para o Paulo, da FEXPAR, eu falei para ele, é uma parceria, né, Paulo? Cada um, ele estava falando para mim, cada um tem a sua parte. Aquele professor que ensina lá o primeiro movimento, até o professor que ensina as regras mais difíceis, né? Os torneios, tudo. Então, acho que é a coletividade aí que vai para frente no xadrez. Obrigada. Júnior, está nos Olá. escutando? Positivo. Olá. Boa tarde a todos. Meu nome é Júnior, sou aqui de Arapoti, no Paraná. Professor de Educação Física, formado também em Biologia. Trabalho na rede pública e na rede privada de ensino. Atuo com crianças de 3 anos até 17 anos. E não sou amador no xadrez, adoro xadrez, jogo, mas não sou... Estou desenvolvendo, estou aprofundando agora os meus estudos em cima do xadrez. Esse ano fiz inscrição para o mestrado, só que no dia de prestar a prova tive um imprevisto, não pude comparecer, mas estou já desenvolvendo, com ideia de desenvolver alguma coisa para iniciar e tentar pleitear um mestrado aí para o ano que vem. E estou muito animado aí, gostei da proposta, da ideia do grupo, estou vendo aí que vou conseguir adquirir bastante conhecimento e muita coisa boa aí com vocês. Paulo FEXPAR. Alô, alô. Boa tarde, me ouvem? Estão me ouvindo? Sim, teu sinal aí tá fraco, tua internet tá fraca. Pois é, minha criançada aqui tem um no Netflix e 2 no YouTube aqui, não tá fácil. Mas vamos tentar. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos aí. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar aí o Paulo pela fundação da Apex, né, o Cleiton pela iniciativa na área científica aí. Meu nome é Paulo, eu sou formado em administração, tenho uma pós em projetos
E estou também na reta final do mestrado, junto com a Isabela e mais um amigo nosso, Emerson, aqui no Paraná, no Instituto Federal do Paraná, orientado pelo professor Valério Brusamolin. Eu estou presidente da Federação de Xadrez do Paraná, né? E o meu projeto aqui, ele visa identificar as influências do nosso projeto de xadrez aqui em São José dos Pinhais, que é onde eu coordeno o projeto do município, né? Estamos com alguma dificuldade aí por conta da pandemia, porque eu visava coletar alguns dados com os professores, né? E essa parada aí dificultou um pouco essa coleta de dados, né? Mas estou muito feliz aí em ver que a gente vai poder trocar ideia e aprender aí com várias pessoas de vários lugares do país. Dizer que a gente está à disposição aqui para poder ajudar também tudo que tiver ao nosso alcance. A federação mesmo, tenho falado com o Paulo, inclusive o Paulo, ele já tinha o plano antes, mas eu vi que ele deu o segmento do IPEX lá em Maringá no final do ano passado, né? Quem tem que mudar somos nós. Se nós não colocamos, né, as ideias em prática, né, tirem do campo das ideias. Por isso eu parabenizo muito o Paulo e o Cleito aí por ter iniciado esse encontro, essa reunião aqui, que eu acho que é o pontapé inicial. As coisas não vão andar. Eu acho que a gente está num cenário muito positivo para o xadrez, né? O xadrez ele começa a se destacar por conta de poder ser passado online, inúmeras atividades. Eu acho que poucas modalidades começaram a ficar tão em evidência na internet como o xadrez, né? Destaco os e-games, que já tinham já o seu nicho e estão ampliando ainda mais, né? Mas se o xadrez não pode puxar essa carruagem, talvez ele possa ir com ela, né? Eu até mais recentemente aqui já falo para vocês, estive em reunião com a Secretaria de Estado do Esporte e muito provavelmente com o apoio do Estado e talvez da RPC aqui, né, a Rede Globo local, nós tenhamos aí atividades de xadrez online, né? Lógico que isso é tudo muito especulativo nesse momento, né? Mas as nossas conversas, né, mostrar que pode atender muita gente, mostrar os benefícios e mostrar que o custo é baixo, é isso que qualquer gestor quer. Agraciou um pouco os olhares deles, né? O Hélio Verbinski, que é o secretário de Estado, gostou da ideia e ele tem interesse em pôr em prática isso. Enfim, para não me alongar, eu acho que eu coloco aqui, mas acho que tem muitas ideias aí para a gente começar a colocar em prática e tenho certeza que a gente está num momento muito oportuno para o xadrez, de cada um de nós aí tem espaço para todo mundo, né? Alguns falaram de mestrado aí. Ano passado aqui em Paranaguá o Valério abriu vaga e ninguém que eu conheço no Brasil, ele é o único, né? É o único que tem linha de mestrado xadrez educacional, pedagógico e terapêutico. Não conheci outro. Vocês citaram o Vilar e o Wilson, que orientava há algum tempo, mas esses andam aposentados nessa área da orientação, né? O som tá cortando, Paulinho. E ano passado ninguém pleiteou o mestrado aqui em Paranaguá e vem trocar ideia. O som cortou aí no final, mas deu para entender. Lisiane. Estão me ouvindo bem? Olá. Olá, deixa eu aumentar o volume. Então, eu sou a Lise, eu sou de Santa Catarina, eu sou jornalista e eu tenho mestrado em jornalismo e a minha dissertação não foi sobre xadrez, embora gostaria que tivesse sido, só fui pensar nisso depois, né? Mas agora eu fiz a seleção para o doutorado em educação na UFSC e agora sim vai ser sobre xadrez. E aí o tema é sobre gênero também, mulheres no xadrez, mas de uma perspectiva jornalística. Então, como que a mídia aborda as mulheres no xadrez.
Eu não tenho certeza como vai ser isso, tá? Porque eu ainda estou em definição do tema. Mas é mais ou menos isso. E eu até tinha comentado com o Paulo Paulo Vieira, da Impex. Temos 3 Paulos aqui. E que eu tinha essa ideia, né, do grupo de estudos. E aí o Clayton tomou a iniciativa, tirou do campo das ideias. E aí, pra gente comentar hoje também. E antes que o Paulo Nicolini falou também sobre professores que aceitem também essa temática, eu acho que é uma situação bem real, assim, porque, por exemplo, eu fiz o projeto para o jornalismo e eles não quiseram saber do tema, assim, sabe? Em algum momento do mestrado também eu tentei mudar de tema e foi, assim, recusado total, assim, né? Então, na educação eu tive mais esse espaço também porque o meu orientador joga xadrez, que é o Jason Bastani, não sei se alguém conhece. Mas também por isso, sabe? Então eu vejo que às vezes se alguém não conhece o xadrez é bem mais difícil do que tentar com... Se alguém conhece o xadrez, é mais fácil não, né? Mas pelo menos tem mais esse acesso do que algum professor que não conhece. Assim. Então, é isso. Tiago. Vou ver minha cara aqui. Olá, boa tarde para todo mundo. Tá me ouvindo bem aí? Sim, alto e claro. Meu nome é Tiago. Obrigado. Meu nome é Tiago, sou de Imperatriz do Maranhão, sou publicitário e agora estou cursando pedagogia e a pós-graduação em xadrez da Cândido Mendes. Eu voltei para pedagogia justamente para desenvolver um projeto de xadrez com crianças deficientes físicos. E aí a coisa está bem encaminhada. Eu começo esse semestre. A ideia é desenvolver tabuleiros e peças adaptados que substituam os aparelhos de fisioterapia para utilizar o xadrez dentro da fisioterapia como tratamento da criança. Aí nisso ela vai ter o ganho cognitivo, motor, social e o emocional. Vai ser o desenvolvimento integral dela. Porque com o jogo ela vai ter o movimento, vai ter o cognitivo com os exercícios, vai participar de competições e ela vai disputar de igual para igual com quem tem deficiência física, né? E estou com outro projeto lá com outro professor que é para montar um grupo de professores de xadrez entre os acadêmicos, né? Tem algumas pessoas que jogam xadrez lá. A gente vai pegar os primeiros 6 meses, a gente vai formar esses alunos dentro de uma mesma pedagogia de ensino, e aí no semestre seguinte eles vão para as escolas ensinar. E a partir daí a gente vai começar a fazer campeonato entre as escolas desses alunos e vai fazer desafio com escolas que têm xadrez. E a ideia é os alunos que mais se destacarem, a gente fazer uma parceria com o clube de xadrez aqui que não existe mais. Aí o clube de xadrez utiliza as instalações da universidade para o clube de xadrez. Em contrapartida, eles vão treinar os melhores alunos para participar de competições maiores, né? Então, já estou me organizando aqui para montar tipo um núcleo de pesquisa de xadrez dentro da universidade, ainda como acadêmico. Aí, a minha ideia é depois fazer um concurso, ver alguma forma de entrar na universidade e assumir esse núcleo e desenvolver pesquisa de xadrez com autismo, com TDAH, com surdo, e desenvolver material específico para cada tipo de aluno. Quero voltar para essa área mesmo da pessoa com deficiência e necessidades especiais. É bem carente. O xadrez, assim, nos outros países que o xadrez já faz parte da realidade cultural da escola, eles estão dentro dessa área e todos os projetos é 90%, 95% e 100% de melhora dos participantes do projeto de todas as deficiências, inclusive deficiência cognitiva, né? Tem grandes melhoras. Então, se a gente trouxer isso e conseguir provar cientificamente e promover competições de xadrez com crianças com deficiência contra sem deficiência e ganhar, a gente sabe que é só o cognitivo, que a deficiência não faz toda a diferença. Mas isso tem um impacto midiático, né? Então, a gente vai conseguir espaço na mídia, vai conseguir patrocínio
né? E eu cheguei aqui na Impex em grupos de xadrez com grandes enxadristas, mesmo sem ser eu chamar o xadrez, nessa busca de material, pesquisando, e sempre me indicavam alguém, eu entrando em grupo, conversando com pessoas, né? Eu acredito assim que eu acredito que não existe nenhuma universidade com um núcleo de pesquisa de xadrez, né? Então, se tiver alguma forma da Impex fazer uma parceria com esse núcleo de pesquisa para desenvolver dando certo, essa experiência pode ser levada também para outras universidades. E é isso. Isso aí. Ronaldo. Ronaldo, está escutando? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou com um problema aqui de conexão, está muito instável. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Paulo? Sim, estou vendo que teu sinal está forte. Pode prosseguir. Só caiu. O Ronaldo tá instável mesmo. Pode. Bom, vou tentar me apresentar. Estou falando aqui de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Estou vendo aqui o professor Cleiton, já fizemos alguns cursos antes, o Holanda, né? O Júnior e o Saulo conheci agora no curso de arbitragem. Já trabalho na rede municipal de Petrópolis já há quase 20 anos, com o projeto de xadrez escolar. Esses 3 últimos anos, agora eu estou numa comunidade muito carente, vulnerável. Aqui a gente tem regularmente os jogos das escolas municipais da rede e o resultado é bem bacana. Quer dizer, a gente está sempre procurando estudar, se aperfeiçoar, né? Agora entrei na pós da Cândido Mendes para tentar certificar isso e é isso. Aí. Beleza. Saulo já apresentou? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Saulo, eu sou de Passundo, Rio Grande do Sul, e sou instrutor de xadrez há 7 anos aqui na Escola Militar do Colégio Tiradentes, Passundo. Comecei em projeto voluntário também numa escola municipal, que é a Escola Etelvino Rocha Duro, onde apresentei esses aspectos, né, essas necessidades que eles estão colocando aí, principalmente da pesquisa. Fiz um projetinho, né, coloquei para eles, convoquei os professores a participar, né, e conversei aqui com uma pessoa aqui do Passundo, que ela faz um trabalho já com, coloquei também um aspecto sobre xadrez para terceira idade, ela trabalha com essa parte, da terceira idade, envelhecendo em família, o nome da clínica dela, atende principalmente essa área aí, e ela se dispôs a ajudar também. Então, para fazer estudo e pesquisa, né, algum estudo e pesquisa, então ela afirmou que tem que ter 30 pessoas para poder chegar a uma conclusão. Então, nós podemos se unir aí, uma metodologia conjunta, né? Essas 30 pessoas não precisam ser num local só, num lugar só, então, coletar dados, fazer, né, os que precisa, né, para fomentar isso aí. A primeira ideia que me surgiu aqui agora, conversando com vocês, é que são vários estados, né? A primeira ideia é fazer um intercâmbio entre escolas, aí já é possível, né, se a gente avançar no trabalho. Isso é bem interessante, os alunos gostam, tá? E fomenta o turismo, fomenta a economia, né, uma forma também de colocar num projeto, né, de colocar uma ideia, embasar um projeto, é o turismo, a cultura, o entretenimento e a economia local de ambos os locais que vão se estabilizando, vão se melhorando aí, se conectando. Outra ideia que também surgiu aí, podemos olhar que tem um colega nosso aqui em Passundo, chama Roger, que tem uma escola de piano e xadrez, as duas coisas juntas.
Eu não entendo muito de piano, mas eu vi alguma coisa de piano, há alguma coisa que dá para conectar nesses estudos. O piano usa bastante as duas mãos, os dois lados cegos, o xadrez também. Então, acho que é uma coisa que é a se pensar, se a gente conseguir aí mais temas nessa parte aí também, né? Outra coisa que falaram sobre as mulheres, né, no xadrez. Essa é a minha concepção, tá? Isso que eu vou falar não é nada que tem por aí de transmutação de gênero, essas coisas aí, né, deturpada que tem aí, né? Não é coisa... eu estou falando a coisa deturpada, estou falando a coisa positiva, né? Homem e mulher. Qual a natureza do homem? A natureza do homem, todo mundo sabe que é naturalmente violenta. É um jogador de ataque. Vai para cima. E a mulher não. A mulher já é mais sensível. Mas tem situações do jogo que a mulher sai bem melhor que o homem. Então, eu sempre aconselho meus alunos, quando se puder, a mulher quer melhorar seu jogo, procure jogar mais com homens. Você vai ver que você vai melhorar seu jogo. Então, falaram da Judith Polgar, Susan Polgar aí, né, que, né, os expoentes aí do xadrez aí feminino, exatamente isso. Quando elas começaram a perceber isso e começaram a jogar com homens, elas desenvolveram o seu jogo. Inclusive, até para o Carlsen, deu muito trabalho para ele. Deu muito trabalho para o Carlsen. E Bob Fischer aprendeu xadrez com a sua irmã. Esse detalhezinho que pouca gente sabe, né? Bob Fischer aprendeu xadrez com a sua irmã. E depois que ele aprendeu essa mescla, né, é que ele começou a derrotar a irmã dele e a irmã dele nunca mais conseguiu ganhar dele. E a irmã dele era mais ou menos, né? Então, essas ideias aí que eu tenho para colocar, né, que é interessante, né, para colocar aí para desenvolver, né? E tentar conectar, né, tudo, né, nós conectar, os estudos conectar com a universidade. Então, sai do primeiro grau. O primeiro grau tem um instrutor de xadrez, o segundo grau tem outro instrutor de xadrez, o terceiro grau também tem que ter, a terceira idade também tem que ter. Então, tem uma continuidade, porque tem gente que começa e para, daí não volta mais, fica aquela lacuna, dizer assim, né? Uma continuidade, nem que seja de vez em quando participar de um torneio, por cima, tem que ter continuidade. Então, essas ideias aí que eu tenho, né, a princípio, né, para colocar, né? E essa parte do estudo, principalmente científico, aí é uma falha realmente que tem no país. Até o Léo Pasqualino de Andrade tinha artigos sobre isso, não sei se você tem alguma coisa sobre artigos sobre isso, que ele fez uma coletânea de artigos no exterior, né? Tem as pencas no exterior, tem estudos a pencas, aqui no Brasil não tem, né? Então, é essa parte aí que minhas ideias, minhas colocações, né, então, que eu teria para colocar aí. Obrigado por tudo e agradeço, inclusive, a oportunidade que vocês deram, inclusive, principalmente pelo Paulo aí, né, participar disso aí, que foi bem interessante esse trabalho aí. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade aí, de poder fazer parte desse trabalho, nem que seja de uma forma modesta, não uma forma humilde, mas obrigado pela oportunidade. Eu tenho que agradecer. Dani Auriemo. Olá, pessoal. Bom, hoje eu trabalho com xadrez em sala de aula. A minha formação é mais de pesquisa mesmo, né? Eu pesquisei sobre xadrez, fiz o mestrado em cima disso, doutorado, bastante com isso, faço alguns artigos, estou sempre em conjunto com o Cleiton, tentei aí também, né, uma iniciativa que nós tivemos, uma ideia que nós tivemos, um grupo de pesquisa junto à CAPES, mas ainda a gente não conseguiu formalizar esse grupo de pesquisa, porque a gente precisa cadastrar o grupo de pesquisa no CNPq. Para a gente conseguir fazer isso, precisa estar ligado a uma entidade que seria a Confederação Brasileira de Xadrez Escolar. Ela até é cadastrada no CNPq, mas eles ainda não autorizaram isso, para a gente fundar esse grupo em si. Então, isso é um processo que a gente está ainda tentando regulamentar. O Cleiton está a par disso, a Cristina Fiuza, a gente tem aí um grupo
tentando fazer isso. A gente ter aí um grupo de pesquisa de xadrez e não apenas o xadrez. Todos os esportes de mente estariam relacionados. Né? Porque a gente tem xadrez, damas, cubo, mágico. Então, assim, não seria um grupo restrito só para a gente pesquisar sobre o xadrez e não, assim, restringir ao estado de São Paulo, porque eu sou aqui de Rio Claro, no interior, mas não seria a gente pensar só limitando a São Paulo, a gente está pensando em fazer pesquisa aí Brasil todo mesmo. Né? Então, um grupo de pesquisa seria ideal, porque alguma coisa que eu aplico aqui em São Paulo, a gente poderia fazer em conjunto, né? Uma mesma pesquisa e trabalhar São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, e assim por diante. Então, essa seria a ideia de um grupo, né? A gente conseguir replicar essa pesquisa em si. Então, essa foi uma ideia que a gente teve e a gente ainda está tentando cadastrar esse grupo, né? Por que pensar numa base de dados aí do governo, né? Por que a gente pensa nisso? Porque fica mais fácil até nessa questão aí dos financiamentos que a gente pensa, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente tem aí a sigla do governo, por assim dizer, fica mais fácil de conseguir aí, né? Como a Isabela vê, aí, questão de bolsa de estudo, de alguma coisa, fica mais fácil, né? O financiamento, ou se algum subsídio até para fazer evento. O Cleiton já vivenciou algumas coisas de conseguir fazer um congresso, e fica, facilita. Então, a gente pensou mais nesse sentido de fomentar esse grupo de pesquisa. Então, minha experiência com o xadrez é mais ou menos essa. Né? Eu fiz aí o mestrado, foi difícil, aí quando eu vi a fala aí da colega que foi estudar sobre a mulher no xadrez, então eu fui vendo um pouquinho assim do que eu passei. Né? Eu fiz algumas pesquisas com relação à mulher no xadrez, e é engraçado a gente ver, porque o jogar xadrez, a mulher jogando xadrez, a gente escuta bastante coisa, né? Eu vi agora ele falando, é interessante a gente jogar contra os homens. A gente cresce bastante, concordo com você nesse aspecto, né? Que a gente cresce bastante no nosso jogo, com certeza. Mas, sendo mulher jogando, a gente também sofre bastante preconceito. Porque qualquer outra jogadora já ouviu a frase também, esse é jogo de mulher, mulher joga desse jeito mesmo, esse é o típico erro feminino. Ela deve ter escutado isso também, né? Então, assim, são bastante coisas que a gente escute. Então, esse trabalho aí que ela está pensando em fazer, eu acho que vai ser assim, super interessante. Eu acho que é um tema que tem que ser mesmo estudado. Eu acho que vai ter bastante coisa aí para ser discutido. Então, assim, a experiência do grupo, né, que o Cleiton aqui está propondo, eu acho que é bastante interessante. Acho que tem muito a contribuir mesmo, né, para a gente tá sempre levando o xadrez adiante. Né? Hoje, o que eu trabalho com o xadrez na minha sala de aula, eu sou professora do ensino fundamental, então eu tenho uma classe e eu sempre trabalho xadrez com eles porque eu acredito bastante nessa prática. Né? Então, junto com as minhas aulas normais, que eu tenho no 5º ano, eu tenho um projeto de xadrez em sala de aula. Então, eu trabalho com eles e desenvolvo sempre, né, a prática e tento sempre levar os benefícios que eu sei que o xadrez tem em sala de aula. Então, sempre envolvido nisso aí, todos os projetos que tem na cidade, eu tento estar ajudando sempre que eu posso. Então, é essa experiência, estou sempre aí para ajudar no que a gente pensa em xadrez, vamos fazer alguma coisa? Pode chamar que eu vou tentar ajudar sempre. Ok. Eliane ou Miro? Paulo. Quem chamou? Alô? Oi. Não, é só pelo seguinte. Como eu falei, 5 horas eu vou ter que sair. Não, tranquilo. Não. Calma aí. Desculpa. Eu ia sair, mas eu acabei de receber uma mensagem que a aula que eu ia dar, o aluno cancelou. Ótimo. Então eu vou ficar aqui. Desculpa. Tá, ok. Só quero saber se a Eliane ou o Miro está nos escutando, porque está sem imagem ali. Não sei se quer se apresentar.
Então, só para não... Então, vou fazer minha apresentação bem rápido, né, Cleide, para você já dar início. Então, eu sou Paulo Vieira, sou de Maringá, sou formado em Educação Física e sou formado em Gestão Pública também. Então, eu gosto bastante dessa parte administrativa. Foi por isso que eu propus, né, as ideias da Impex, assim, como uma empresa, como uma associação, né? E o Paulinho até comentou ali, se não fosse ele, acredito que eu nem teria dado início, assim, porque eu falei assim, é uma coisa muito grande, vai envolver o Brasil inteiro, então eu estou pensando utopicamente. Daí ele falou, não, mete a cara. E então deu certo, ele foi meu incentivador, assim, para a gente tentar, né, fundar a Impex, porque ainda não tem o estatuto ainda não foi registrado. Mas na parte científica aí, o que eu vou colaborar, minha linha de raciocínio é que a educação física, utilizando o xadrez como de forma multidisciplinar, abranger todas as disciplinas da escola. Então, o xadrez não ficar só com a educação física, né? Passar para todas as outras disciplinas, tanto que eu tenho bastante parceiros da matemática, inclusive elas desenvolveram artigos para apresentar nos congressos de matemática em cima do projeto que eu estava desenvolvendo dentro da escola. Então, é nesse sentido que acredito que eu vou colaborar aí com a parte científica, mas minha parte mesmo é na parte administrativa. Isso aí. Cleiton. Beleza. Retomando aí, não sei se os professores aí que estão abaixo, né? Eu vejo aqui Paulo, Eliane e Miro, estão escutando, gostariam de se apresentar, é só liberar o seu áudio aí, ficar à vontade. Tem alguém aí que gostaria? Miro? Opa! Sou o Miro, aqui de Brasília. Eu estou sem câmera no meu computador, é por isso que não está aparecendo aí. Mas eu trabalho em escola pública com xadrez há aproximadamente 5 anos. Entrei mais para conhecer, né, o trabalho aí. Gosto muito dos trabalhos que são desenvolvidos dentro do xadrez. Ainda estou me aprimorando nessa área, né? E estar participando de um grupo como esse, que muitos projetos aí estão sendo desenvolvidos Brasil afora aí, e eu sou um dos que gostaria de estar envolvido na implementação do xadrez nas escolas públicas, né, do Brasil. E eu vejo que esse caminho, esse caminhar, ele está a passos ainda muito tímidos. Eu acho que falta muito incentivo do próprio governo, né? Os próprios governantes não estão abraçando essa causa da forma como a gente gostaria, né? Eu não sei como é que é a cabeça da galera aí. Mas, assim, aqui em Brasília já tivemos trabalhos muito legais nessa área, inclusive nomes conhecidos aí como o Vilar, né, o Antônio Vilar, na UNB, o professor Adriano Vale, o mestre Adriano Vale. Então, nós temos algumas referências interessantes aqui em Brasília. Então, eu trabalho numa escola parque e estou desenvolvendo aí, e estamos aí para trabalhar, para participar e fazer o xadrez emplacar aí nas escolas. Então é isso, pessoal. Obrigado. Beleza. Acho que a professora Eliane está na escuta. Professora Eliane, gostaria de fazer a apresentação. Pode ir lá. Acho que ela não está ali. Eu que tirei o microfone, eu que abri o microfone dela.
Tá abaixo. Acredito que ela não queira se manifestar. Não, eu vi alguma coisa aí. Então, eu que abri o microfone dela e dá para ver que tá pegando o ambiente, ela não deve estar no computador. Tá. Acho que não tem mais alguém, né? Acredito que não. Tá, então vamos para a segunda parte, que é a apresentação de algumas propostas para o grupo. A Lise já mandou algumas coisas, eu também tenho algumas coisas, eu acredito... Alguém mais tem algumas propostas, assim, de apresentação? Se não tiver, a gente vai e depois a gente pode anotar, né, algumas proposições, né, de forma verbal, né? Então, Lise, por gentileza, faça sua apresentação, depois eu também apresento. Eu acredito que a minha proposta está bem de encontro com a sua. Como você mandou no grupo primeiro, eu acho que é bom que você poderia apresentar, então. Pode ser? Pode ser. Uhum. Então, eu tenho ela aqui no computador, daí eu não vou olhar aqui, vocês me avisem se... Então, a minha proposta é, como eu falei, era um grupo de estudos online, porque eu também gosto muito dessa área científica, né, de pesquisas acadêmicas, e eu acho que o xadrez é um tema... Dá para você compartilhar aí, acho que a sua tela, né, se eu não me engano, ali no share screen, aí o pessoal pode acompanhar também, vê se consegue, por favor. Clique em share. Só um pouquinho. Estão conseguindo ver? Está abrindo. Aí, agora sim. Abriu. Eu não. Sim, tá. Então, meu áudio tá aberto, né? Tá. Então, tá bem resumido aqui, até pra gente discutir junto, para vocês darem sugestões, enfim, né? Então, a ideia é criar esse grupo de estudos online e estudar um livro ou artigo sobre diversas abordagens do xadrez como instrumento de pesquisa acadêmica. Então, isso, claro, né, definido junto com todos, se a gente vai estudar história, se a gente vai estudar, enfim, mulheres no xadrez, estruturalismo, vários temas já foram falados aqui, né? Então, a ideia seria que fosse um encontro quinzenal ou mensal. Semanal, eu não sei, talvez seja difícil, não sei. Isso, quanto a tempo, eu não sei o que vocês acham melhor, mas eu pensei a princípio quinzenal. E aí todo mundo fica responsável por ler, pode ser, sei lá, 2 pessoas para apresentar, para garantir, assim, que alguém vai conduzir a reunião, assim, sabe? E a princípio seria isso. Aí os objetivos desse grupo é reunir esses interessados, né, para debater o capítulo ou artigo selecionado, formar duplas ou grupos para trabalhar a elaboração de artigos acadêmicos. Então, a partir do grupo, né, e não só pelo grupo, né, mas já formar essas pessoas interessadas em escrever artigos acadêmicos. Eu não sei como seria essa ligação com universidade ou cadastro no CNPq, não tinha pensado nisso também, mas a gente pode ver juntos. Promover eventos para valorizar a produção de pesquisas relacionadas ao xadrez. Então, a gente tem o evento do Valério e do Paulo, né, do Encontro Internacional, que vários aqui do grupo participaram. Eu acho que a gente pode criar mais eventos. Eu até tinha comentado com o Paulo e criar eventos pela IMPEX também, relacionado a essa parte científica. E contribuir para o ensino-aprendizagem da modalidade a partir do grupo de estudos.
Outro objetivo que eu pensei enquanto vocês falavam é a gente se ajudar. Tem várias pessoas que querem tentar a seleção, então eu acho que o grupo pode ser para isso também. Ah, eu vou apresentar meu projeto para o grupo, o que que vocês acham? Alguém tem sugestões? Enfim, eu acho que pode ser um espaço para isso também, para a gente se ajudar nas seleções e no processo, quem tiver pós, mestrado, doutorado, artigos, qualquer que seja a produção, mas para se ajudar também, nos ajudarmos. Viabilizar testes, questionários e ajudar em orientações para os membros do grupo. O Clayton também tem aquela plataforma dele de testes, né, de questionários, então eu acho que pode ser um canal para isso também. Incentivar a produção de novas pesquisas relacionadas ao xadrez. Promover minicursos para auxiliar professores que não conhecem a modalidade. Isso eu pensei mais realmente para professores que não conhecem, mas também entra nos objetivos da Impex em geral, né? Mas, nesse caso do nosso grupo, pode ser mais voltado para essa parte científica mesmo. Aí, a nossa plataforma para estudos seria o Zoom, né, por enquanto, mas podemos decidir outra também. Tem uma que eu estou usando muito, que é o Hangouts. Não sei se vocês usaram, eu estou achando bem boa. O tempo de duração seria 2 horas por encontro, no máximo, assim, para não tomar muito tempo. Definir um cronograma e obras que serão estudadas. Outra coisa que eu pensei agora, que até estou anotando, é fazer atas, né, toda reunião do grupo, acho que é bem importante. Divulgar isso nas redes sociais para mais pessoas participarem. Limitar os participantes quando atingir tantas quantidades de membros. Isso, pessoas que sonham alto. Vai que temos muitas pessoas, aí talvez seria interessante dividir em subgrupos. Vamos torcer, né, para que aconteça. Então, seria mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode falar. Muito bem, muito bom, Liz. Gostamos aí. Alguém gostaria de fazer uma pergunta pontual agora? Uma contribuição? Tiago. Tiago, né? Gostaria de falar, né, Tiago? Paulo, libera aí, não sei se você está conseguindo controlar aí. Assim, a questão da divisão dos grupos, se já está definido como vai ser essa questão da pesquisa, porque são várias áreas de pesquisa, né? A questão do estudo. Todo mundo vai estudar o mesmo material de início ou vai dividir de acordo com o objeto de pesquisa? Uma dupla estuda xadrez e autismo, xadrez deficiência física, xadrez e idoso, e aí a gente vai partilhar tudo, ou todo mundo vai estudar o mesmo, mas dividido, e cada um colocar o seu ponto de vista, o que desenvolveu na dupla? Geralmente, quando a gente tem um grupo de pesquisa, a gente tem um grupo, né, de pesquisa, tem as linhas de pesquisa, né, são divididas pelas áreas de conhecimento, né, dos profissionais. Como as suas ideias acampam um campo mais específico, que até particularmente eu não tinha pensado, pode ser criado uma linha específica para essa. E você agrega as pessoas do seu interesse para estar colaborando com você. Eu acredito que geralmente é assim que funcionam os grupos de pesquisa, né? Clayton, posso falar? Pode, vontade. Opa, então, é o seguinte, assim, até aproveitando, eu achei muito legal essa referência que a Lizzie deu, tá muito bem organizado, o pessoal que já trilhou o caminho aí da pós, né, no caso a Daniela, que acabou de falar, você, a Cristiana, o pessoal que já fez o mestrado, doutorado, pode, eu acho que até colocar o que eles acham em relação a grupos de pesquisa, que do meu ponto de vista é muito bacana, porque eu acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui, ele está no começo. Então, cada um tem interesses
específicos, né? Então, por exemplo, acho que o Tiago, que é do Maranhão, falou da questão de necessidades especiais. A gente tem várias relações diferentes e um grupo de estudos, eu penso que, pelo menos inicialmente, a gente teria que achar questões genéricas ao invés de questões particulares. Eu conheço pouco do meio acadêmico, mas eu acho que linhas de pesquisa ou subdividir grupos está num passo um pouco mais para frente, porque eu acho que a gente, como grupo... Oi? Quando eu coloquei subgrupo, só para explicar, seria se atingisse, sei lá, muita gente no grupo, tipo assim, 100 pessoas. Aí fica muito inviável fazer uma reunião, porque nem todos podem participar, né? E a ideia do grupo de pesquisa é que todos possam falar e contribuir, né? Só para... E em relação a isso também, por exemplo, a gente está não sei se é a melhor palavra, mas em níveis ou conhecimentos diferentes, não só do jogo, como da parte acadêmica do xadrez, cada um tem conhecimentos diferentes disso. Eu acho que a ideia do grupo de pesquisa, pelo menos a curto, médio prazo, seria a gente tentar estabelecer pontos em comum de conversa. Então, por exemplo, uma obra de referência pode ser um artigo de referência, um artigo de revisão científica, que eu estou vendo que tem alguns já, o Léo Pasqualini colocou, que vem aí dos anos 2010 para frente, né? Para que a gente tenha uma linguagem comum. Então, por exemplo, às vezes eu estou falando uma coisa, o Holanda está falando outra, o Paulo está falando outra, o Tiago, a Lise, e a palavra às vezes é a mesma. Então, antes da gente colocar, digamos, os nossos projetos individuais tentando encaixar, eu acho que seria talvez um primeiro momento da gente abrir um pouco, entrar num universo comum, buscar um elemento comum para a gente tendo um vocabulário comum do que já foi pesquisado sobre xadrez, o que a galera entende como xadrez acadêmico, xadrez pedagógico, coisas nesse sentido, entendeu? Então, assim, tentando resumir, a ideia seria pegar esses grupos de pesquisa e buscar um texto, mais do que um livro, porque acho que um livro seria pesado, um artigo, por exemplo, para a gente dar um pontapé num assunto mais genérico. Talvez, por exemplo, uma revisão de literatura para ver o que foi pesquisado sobre xadrez, entendeu? É isso. Beleza, ótimo. Eu até aproveitando o ensejo, até para fazer uma explanação de alguns conceitos aqui, gostaria de fazer minha apresentação rápida aqui do que eu trouxe, e a gente vai delimitando, acho que, algumas coisas, até que suprir algumas dúvidas, talvez, né? Vou tentar compartilhar aqui. Tá dando para ver, pessoal? Sim. Tá certinho. Tá, beleza, então. Então, aqui eu trago uma proposta, obviamente, de criação de um grupo de pesquisa, né? Claro, pensando, nós sabendo das dificuldades que nós temos, né? A fala da Dani foi bem interessante, a gente já está com essa proposta há muito tempo, faz 1 ou 2 anos, só que a gente não tinha alguns caminhos, parece que cada vez mais as coisas vão se esclarecendo para a gente. Mas, a princípio, até para a gente entender o que é um grupo de pesquisa, né? São assim, um espaço onde estudantes, pesquisadores, professores, né, vão se reunir para estudar determinadas áreas do conhecimento, né, que no caso nossa é o xadrez. Claro que isso aí a gente pode englobar tanto, obviamente, pessoas da academia, pessoas que também não são da academia, são pessoas que estão aí fazendo trabalho lá, o professor lá que está dentro da escola, possivelmente vai aplicar esse questionário. Então, assim, eu acredito que hoje, claro, que nós estamos falando de um grupo mais assim, né, inicial. A gente sabe que dentro dos grupos de pesquisa, dentro das universidades, obviamente são pesquisadores acadêmicos, já são pessoas que estão ali mais com um objetivo específico, que é o trabalho dessa linha de pesquisa. Nós vamos democratizar um pouco, né, no sentido de a gente agregar cada vez mais pessoas para o nosso trabalho.
né? Como a gente já discutiu um pouco sobre isso, a questão do registro hoje, a gente começou por um viés, né, de querer registrar pela Confederação Brasileira de Xadrez Escolar. Mas estudando um pouco, eu percebi que tem que estar ligado a uma instituição de ensino superior, né? Tem que ser um professor efetivo da universidade, esse professor tem que ser no mínimo doutor. Então, assim, existem vários requisitos aqui, né, para montar um diretório de grupo de pesquisa. Então, ele tem que ser ligado a uma instituição. Então, antes de tudo, eu acho que, como hoje no Brasil, a gente só tem um aqui relacionado ao jogo de xadrez, que é justamente na UNB em Brasília, que provavelmente foi o Vilar. Não sei hoje como está o Vilar profissionalmente, eu sei que ele já estava se aposentando, né? Mas hoje nós temos assim a princípio. Então, eu acredito quais são hoje as referências que nós temos para começar, tentar fazer um link. Por exemplo, nós temos, temos a Universidade do Litoral, né? O Matinhos tem parceria com a CBXE, e tem também Paranaguá, no Instituto Federal, que eu acho que está um pouco mais avançado nessa proposta. Mas, antes de tudo, a gente precisa começar, a gente precisa já mexer alguma coisa, precisa se movimentar, né? Até para ter um número de professores, né, com alta qualificação, né, como a Dani, que já tem doutorado. Então, vai precisar de um corpo, né, obviamente, acadêmico, né, com nome, com peso, para que a gente inicie esse processo. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente vai começar a desenvolver essas propostas e, posteriormente, a gente leva, né, um pouco dessa bagagem que a gente tem, essa experiência que a gente tem para uma instituição. Mas aí a gente já está um pouco mais estruturado. Eu acho que essa é a proposta, né, a gente começar e depois buscar. Então, aqui eu coloquei como proposta, primeiro, né, para a gente poder não fazer aquele processo muitas vezes, que é convidar, né, reunir estudantes, professores, pesquisadores interessados nessa ação. Para deixar bem claro, quando a gente fala de pesquisa, a gente fala de pesquisa. Então, a gente vai, em algum momento, vai criar instrumentos, nós vamos pesquisar, nós vamos analisar esses dados, nós vamos produzir conhecimento, que é a produção de artigos, capítulos e livros. Então, a proposta é essa, né? Então, a proposta é a gente lá desenvolver uma ferramenta, um questionário, né? Fazer um estudo bibliográfico também pode acontecer, que é analisar na literatura, que estão falando sobre xadrez na escola, né? Que estão falando sobre os professores de xadrez, que estão falando sobre isso, pode ser feito também. Então, pesquisas teóricas, mas a gente pode fazer também pesquisas práticas, ou seja, ir lá no campo, no professor, pesquisar, por exemplo, a metodologia dele. Então, assim, seria uma coisa mais ação, né? Então, tanto a pesquisa teórica como a pesquisa prática. Então, esse é o processo, né? Esse é o objetivo do grupo, estreitar conhecimento para desenvolver pesquisa, né? E também, obviamente, produzir resultado, que é artigo, né? Então, acho que para isso a gente tinha que publicizar mais um pouco, né? Tinha que fazer mais divulgação, ter mais pessoas de referência hoje no Brasil aqui que poderiam estar contribuindo, né? Eu acho que então acho que o primeiro momento, acho que essa reunião foi muito válida, mas eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho mais para a gente trazer mais pessoas. A partir disso, trazendo um pouco mais pessoas, eu acho que a gente pode partir primeiro para um curso de formação sobre pesquisa científica. Eu acho que todos nós temos um conhecimento básico, obviamente, sobre isso. Eu acho que quem está no grupo precisa ter, como o professor falou, nós precisamos ter um conhecimento mínimo, global, todo mundo, para que a gente possa partir do mesmo princípio, né? Para que a gente está falando sobre um assunto, às vezes não sabe nem o que está falando, né? Então, assim, né, sobre como que funciona a questão, né, do artigos, por exemplo. Nós temos artigos científicos, né? Tem artigo, por exemplo, uma coisa, né, que eu aprendi nos últimos anos, a classificação dos artigos. Então, tem artigo A1, que é artigos internacionais, ou tem artigo A, B, C. Então, existe uma classificação, né? No meu mestrado, eu tenho que publicar, no mínimo, uma revista B2. Então, o que é isso? Então, a gente tem que ter um conhecimento mínimo, básico, de tudo que envolve isso. Então, acho que um passo também seria importante, uma formação mínima para esse professor, e a gente pode contar com todo mundo aí, né? Todo mundo fazer uma fala, gravar um vídeo, eu acho que é muito importante. E depois, obviamente, que a gente construindo esse grupo, a gente vai buscar uma parceria de uma instituição de ensino superior. Quando a gente fala de criar as linhas de pesquisa,
Eu sei que a gente, obviamente, o estudo, a linha de conhecimento, de estudo que a gente vai é o xadrez. Dentro dessa proposta, existem as linhas de pesquisa. E por que existe isso? A partir do que você vai subindo no nível de instrução, mestrado, doutorado, você vai afunilando, né, cada vez mais. Então, no mestrado, na graduação, você faz um TCC mais abrangente. Lá na sua dissertação do mestrado, você já vai afunilando. E lá na tese de doutorado, você vai criar uma tese nova. Aí você vai trabalhar algo bem específico. Então, elas vão se afunilando. Como conhecimento, tem pessoas que só estudam aquela linha, né? Por exemplo, tem pessoas hoje que eu conheço na área da cognição que só estudam estudos relacionados à função executiva. Então, por exemplo, se estiver lendo algum artigo de alguma área, para ele não vai fazer sentido. Então, por isso que nós temos as linhas de pesquisa, porque tem pessoas, né, doutores ou mestres, que estudam apenas aquela linha. É claro, pensando na nossa proposta geral, a gente vai trabalhar, obviamente, assim também. A gente vai começar a trabalhar a base, a questão de formação, e depois, lá na frente, a gente vai desmembrando essa proposta. A gente não precisa ficar afoito, assim, neste momento. Vamos só, né, com calma, que todas as coisas vão ser elucidadas, tá? Mas, então, a proposta é essa. E aqui eu dei um exemplo de linhas de pesquisa. Por exemplo, aprendizagem e metodologia de ensino de xadrez. Pode ser criada uma linha especificamente para isso. Nessa proposta vai ser estudado sobre aprendizagem e metodologia. Então, não vai falar sobre funções executivas, aspectos socioculturais. Então, as pessoas que entrarem nessas linhas de pesquisa, elas vão estudar, obviamente, os livros, as referências, os artigos dessa proposta. Claro que isso não vai acontecer amanhã. A gente vai fazer todo um trabalho de base, e aí, quando a gente achar que o grupo ele precisa dividir para que os estudos tenham mais eficácia e as publicações sejam mais específicas, a gente vai fazer isso. A gente precisa fazer isso. Porque as revistas hoje, elas são extremamente específicas. A área da função executiva, a professora sabe que é da psicologia, a gente vai ter que mandar para uma revista de psicologia, a gente não pode mandar para a revista de pedagogia. Se a gente mandar lá, não vai ser aceito. A pedagogia é voltada mais à aprendizagem, metodologia. Então, basicamente, essa é a justificativa porque as linhas de pesquisa são importantes. Agora, o momento que a gente vai dividir isso aí, vai ser um momento que a gente vai ver ainda com calma. A gente tem muita coisa ainda para planificar, para que todo mundo consiga evoluir da mesma maneira, né? E assim como a Liz, eu pensei, obviamente, em reuniões a cada 15 dias ou 30 dias, né? E é claro que tudo isso tem que ter um resultado. Eu acho que eu também estou terminando meu mestrado, agora que eu vou trabalhar com uma forte na produção, justamente que é uma necessidade para os pesquisadores, quem está no mestrado, doutorado, precisam publicar e muito. Existe nos cursos, existe um mínimo lá que você tem que publicar. Então, assim, eu sempre pensei no coletivo, né? Porque no individual é muito difícil. Eu tenho, a maioria dos meus artigos, convido sempre a Daniela, a Jéssica, a Januário também, de São Paulo, que está fazendo doutorado, que a gente precisa ter um grupo mais de colaboração. É difícil criar um artigo, fazer a pesquisa, tabular, escrever, estudar uma revista, porque você mandar um trabalho para uma revista é todo um processo, eu fico praticamente um mês estudando, tem cada detalhe, o arquivo que você vai mandar para a revista, você tem que ir lá tirar lá do arquivo do Word, por exemplo, lá na propriedade, lá onde fala da raiz, não pode ter nenhum nome, algo que identifique que foi você que mandou. Então, assim, é bem complexo. Se você não seguir à risca todos os requisitos, realmente você não vai ser aceito. Então, se você passa um ano escrevendo um negócio, ele não vai ser aceito. Então, assim, é bem complicado mesmo, né? Mas para isso a gente sempre fala, com duas cabeças são melhor que uma. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu já tinha conversado com a Dani, com pessoas há uns tempos atrás. A gente precisa ter meta também, né? Grupo, ele é avaliado por quanto ele produz também. E 10 pessoas trabalhando, 10 pessoas produzindo é muito melhor que um sozinho. Então, isso a gente precisa pensar, né? Dessa questão de algumas metas também. E também a gente precisa, também estar criando alguns eventos científicos, né? A gente tem aí em Paranaguá
né, com a Universidade Federal, que o Valério, né, eu acho que atua como referência agora, né? Inclusive, já falei com ele agora por e-mail nos últimos dias, né? Eu acho que o evento, a princípio, foi cancelado para esse ano, mas eu fiz a proposição para que ele faça online também. Eu acho que é muito importante. Né? A princípio, ele falou que deixou ir para novembro, alguma coisa assim. Né? Então, assim, depois que voltar, obviamente, a pandemia, né, a gente pode pensar nesses eventos presenciais. Nós temos a Universidade Federal do Paraná, Campos Martins também, com parceria com a CBXE. A gente já fez aí acho que nós estamos no 6º ou 7º evento científico lá. Então, 2 anos atrás a gente fez um evento científico. Então, assim, no campo presencial a gente vai ter, né, possivelmente já temos 2 universidades, a Universidade Federal do Paraná e o Instituto Federal também aí, que estão desenvolvendo essa proposta. Então, eu acredito que não elas duas também possam ser o caminho para a gente estar também apresentando, quem sabe, aí, a nossa proposição do grupo de pesquisa. Mas, assim, antes de a gente fazer isso, eu acho que a gente tem que primeiro mostrar trabalho, mostrar publicação, para depois estender a mão de uma parceria. A gente sempre não pode chegar com a mão vazia, tem que chegar com algum produto. Né? Então, acho que assim, e a gente, obviamente, podemos aí lutar, né, para a produção de artigos, capítulos, livros, que às vezes é mais fácil, mas o importante é que o grupo ele entenda a proposta, que o grupo se organize, que é o que a gente está fazendo, e o grupo produza. Né? Então, eu, obviamente, estou à disposição, acho que todo mundo está à disposição. É importante a gente, né, fazer o que a gente está fazendo, se reunindo, se organizando para poder avançar, tá bom? Então, assim, eu termino aqui essa parte da exposição e se alguém tiver mais alguma ideia, pode expor e a gente vai anotando aqui, tá bom? Cleiton, estão me ouvindo? Sim. Ó, eu queria falar a todos aí 2 questões que eu acho relevantes para a gente poder colocar aqui. A primeira questão é que a gente tem uma doutoranda aí, né, a Lise, que está fazendo Mulheres no Xadrez. E é um tema extremamente relevante, contemporâneo e necessário. Então, a gente podia já, a partir daí, né, e a Lise, claro que vai estar super empolgada, porque é o trabalho dela, né? Então, a gente está já desenvolvendo estudos nesse sentido, porque tem muita coisa a ser trabalhada, principalmente aqui no Brasil, né? É um país assim que eu considero assim um país um pouco ortodoxo, entendeu? E falta um pouco de flexibilidade. E aí eu acho que a gente refletir sobre isso, a gente vai estar saindo muito na frente na questão do xadrez. E a outra coisa é que a gente podia já estar pensando, talvez até sobre esse seria, eu penso no carro-chefe, tá pensando num congresso de xadrez online. Né? A gente não tem que esperar acabar o Covid. Eu acho que a gente pode pensar num congresso de xadrez online, entendeu? A experiência do Paulo, a experiência do Cleiton, aí, que já sabem mais ou menos mexer com com essas ferramentas. Eu também estou tentando entrar um pouco aí nas ferramentas, e todo mundo aqui, claro, que está querendo. E aí a gente pode fazer um congresso, por que não? Cada um dá uma palestra, entendeu? Divulgar no meio do xadrez sobre os temas que a gente vai estar desenvolvendo. Eu sugiro que Mulheres no Xadrez é um tema extremamente relevante. Para mim, o outro poderia falar sobre estruturalismo, e a gente pode pensar também, como você falou, metodologia e aprendizagem no xadrez, e tem N temas. A gente pode fazer um brainstorm só sobre ideias que a gente pode estar estudando e desenvolvendo, individualmente ou em dupla, entendeu, Cleiton? Então, acho assim, Paulo, a gente pode pensar nisso aí. As minhas 2 ideias fechando são essas, de que a gente comece a dar um apoio no trabalho de Lise, né, e ter atenção a esse tema, que é um tema extremamente relevante. E o segundo é o Congresso Xadrez Online. Não tem que esperar passar a Covid, não. A gente já pode começar a ir tocando esse barco. Ok? Beleza. Vamos lá, mano, na massa. Tamo junto. Pessoal, eu queria também colocar alguma coisa. Eu não falei antes Desculpa, eu não falei da minha formação, não, mas eu sou funcionário público municipal, tá? Formado em gestão pública, e estou fazendo uma especialização nessa parte de xadrez terapêutico e pedagógico também. A primeira coisa que eu teria para colocar, não desculpe a colocação, e se alguém tiver essa parte aí, ainda também peço desculpa, com todo o respeito, né? Como eu sou funcionário público municipal e trabalho numa função bem complicada, que é a fiscalização, então eu sei muito bem como é que é essa parte política partidária. Estou falando. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma atividade política.
voto positivo, mas não tem partidário, não tem bandeira partidária. Estou falando da atividade política partidária. Se nós vamos apresentar um projeto para um órgão público, ação pública, nós temos que cuidar muito bem o nome que nós vamos colocar lá, tá? Não leve a mal, desculpe, pedir de novo desculpas e com todo o respeito, né? Por exemplo, vou colocar o nome de um pensador que era do outro governo. Então, nós temos que cuidar disso aí, tá? Primeira coisa para nós cuidar. Porque eu sei como é que funciona, sei como é que é essa parte aqui, como é que eles percebem todas essas coisas, como é que eles ligam todas essas coisas. Então, de antemão, é isso aí que eu tenho para dizer, tá? Então, colocar um pensador que não tenha nenhum vínculo, né, com outras bandeiras, tá? Primeira coisa. E com todo o respeito, não tem nada contra o movimento político partidário, tá? Não, eu sou neutro, não tenho nenhuma bandeira política, tá? Sou funcionário público municipal, tá, na prefeitura, tenho quase 20 anos, mas não tenho nada de ligação com isso aí, tá? Não, outra coisa pode... ali, outra linha que nós podemos assim usar já para pesquisa, eu acho que é interessante essa parte de aumento do QI, tá? É que essa parte seria interessante, primeiramente. É o mais direto, é o mais notório, tá? Essa parte que aumenta o QI, tá? Então, acho que é uma linha que nós podemos usar. Outra coisa, aqui em Passu nós temos uma instituição que nós colocamos, o CIP Inovadores do Xadrez, né? Eles vão ter 2 anos CNPJ. Então, qualquer coisa aí eu posso verificar com o pessoal, claro, não posso prometer de antemão, tá? Porque eu não sou presidente, não posso estar na presidência, posso decidir, eu posso colocar o pessoal para nos dar essa possibilidade de movimentar nessa parte de registro, né, do CNPq. Então, já temos quase 2 anos CNPJ, não sei se precisa ter algum tempo para isso, né? Mas nós podemos ver isso aí, tá? Então, segunda coisa. Terceira coisa, quanto a parcerias, aqui nós temos a Anhanguera, daqui local, né, que já se colocou à disposição para fazer parcerias. Inclusive, até coloquei a possibilidade de fazer um curso aqui para formação de instrutores assim, básico, né, das escolas municipais, né, que eles vão fornecer um certificado. Desde que a gente não cobre nada, né? Eles também não vão cobrar nada, desde que a gente não cobre nada. Mas a primeiro eu já coloquei à disposição como funcionário público municipal, né, eu já coloquei à disposição a administração aqui, para fazer, né, essa formação, né? Pelo menos a primeira aí, sem cobrar nada, para movimentar e lançar o nome da IMPEX e da UCIP, né? E do trabalho que nós estamos querendo fazer. Então, é isso que eu tinha para colocar, né? Qualquer coisa, colocar à disposição, tem que procurar, né, os colegas, né, da UCIP para nós podemos fazer isso aí. O CIP é uma instituição que procura o título de interesse público, tá? Então, o título de interesse público abre várias coisas aí que a gente pode conseguir no nível municipal, estadual, federal, né? Vai abrindo portas, né, para outras coisas. Então, principalmente essa parte inclusiva social aí, é interessante também fazer uma linha sobre isso aí. Tá, então, tinha para colocar isso aí, tá? Qualquer coisa. Obrigado. Beleza, professor. A questão política, assim, pode ficar bem tranquilo. As pessoas que vão propor dentro das instituições, né, para a gente, elas não têm esse viés. Então, acho que tanto dentro da Universidade Federal de Matinho, a gente tem o Emerson, que é um professor, como eu falei, ele tem que ser doutor, ele precisa ter precisa ser doutor e precisa participar de uma instituição. Acho que tanto ali na Universidade Federal, como o Valério lá, no Instituto Federal, acho que a gente não vai ter esse problema, né? Eu acho que os professores ali que a gente trabalha são totalmente profissionais, eu acho que isso aí não vai ser problema, né? A questão o senhor falou do QI, né? Que é a parte que eu estudo, ela está dentro um pouco das funções executivas, então, assim, possivelmente a gente vai delimitar isso com mais calma no futuro. Nós temos uma psicóloga aí, a senhora Cristiane, que pode nos ajudar depois também. Então, como eu falei, a questão do registro é uma coisa que a gente vai mexer mais para o próximo ano, né? Dependendo de algumas ações do grupo. Ou seja, ele tem que produzir efeito, né, para a gente buscar isso aí também, né? Eu acho que, quanto à questão da formação, né, eu acho que realmente é importante, não só para essa, mas quanto às demais. O Paulo já até, nesse
curso que o Holanda vai dar, vai ter o certificado por uma instituição de ensino superior, né, Paulo? Eu acredito que é justamente isso que a gente tem que buscar. Exato. Gostaria de falar, Paulo, o certificado do curso do Holanda também vai ser por uma instituição de ensino superior, né? Qual? Opa, tá ouvindo? Você perguntou para? Para você. O professor está falando sobre a questão da formação, né? Que os cursos nós temos que fazer credenciado. Ele deu a sugestão da Anguera lá, que ele também se propôs a buscar. Né? Eu falei que você também já está vendo com uma... Sim. Sim. O Saulo tinha até feito a proposta, né? Mas como a gente está cobrando, né, um pouco, daí foi descartado. Ele falou que tinha que ser sem cobrar nada lá. Essa instituição que eu fiz a parceria, ela cobra o valor e a Impex não vai ficar com nada, vai repassar direto para ela, né? Então, foi pedido toda a ementa do que seria colocado no curso, quem que daria o curso, e aí foi feita essa parceria, então vai ter o certificado homologado, né? Ótimo. Beleza. Pessoal, mais alguém gostaria de colaborar nesse sentido? Eu vi que o Kleber entrou aqui e já fez uma pergunta. Discutir alguma coisa sobre a linha metodológica e epistemológica do grupo de pesquisa? Então, Kleber, você chegou um pouco depois, nós conversamos que há necessidade, né, de criar algumas linhas de pesquisa. Eu citei algumas, né? Algumas com aspecto sociológico, inclusive, na área de cognição e na área de aprendizagem. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente, né, com mais calma, que é acho que o objetivo dessa primeira parte acho que seria duas coisas. Reunir o máximo de pessoas que a gente puder, né, com esse propósito. E segundo, né, fazer uma formação mínima para que todo mundo parte do mesmo princípio, que tem um conhecimento mínimo que a gente vai falar. Eu acho que então, já com a Holanda, inclusive, já, né, se demonstrou interesse em fazer um evento científico. Para mim, eu não vejo problema em estar em quarentena. Eu acho que não vejo problema, né, de a gente planejar agora para o próximo mês. Aqui no meu estado, provavelmente as coisas só voltam em agosto, né? Então a gente tem tempo. Acho que é questão de planejamento. Acho que em uma semana a gente consegue organizar isso, tá? Justamente para pegar essa questão de formação e atrair as pessoas para o evento. Eu acho que talvez seria uma ação mais emergencial, né? É a minha opinião, não sei os demais. Alguém mais gostaria de colaborar, pessoal, com alguma ideia nesse sentido? Ou observar algum item que não foi falado aqui? Dani? Tem que ligar o áudio aí, Dani. Então, sem áudio, sem seu áudio. Aí. Quando vocês falaram com relação ao como funciona o grupo, quando a gente monta os grupos de pesquisa, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente sempre fala assim que, na verdade, o que a gente monta é um projeto guarda-chuva. A gente costuma usar esse termo, né? O que seria esse projeto guarda-chuva? Na verdade, no nosso caso, seria o xadrez, né? A gente chama de xadrez, né? E seria um projeto geral, seria falar sobre o xadrez, e não seria tanto especificar como linha de pesquisa em si. Mas a gente monta o projeto guarda-chuva, que seria falar sobre o xadrez, e tudo isso que você colocou como linha de pesquisa seria esses subprojetos, e seria todas as pesquisas que em si a gente faz, estaria ligado ao xadrez, na verdade, porque mesmo tendo esse número de pessoas que tem hoje, nós temos aí 13 pessoas hoje participando, pelo que eu estava vendo, né, mais ou menos. Então, não vai ter nunca 13 pessoas trabalhando num único artigo, por exemplo. São muitas pessoas para produzir um único artigo. Então, nesse projeto guarda-chuva que a gente monta, é exatamente essa a ideia. A gente vai ter um projeto grande do grupo todo, onde está o nome de todos, por exemplo,
tá? E os subprojetos, que é onde o grupo inteiro está sempre trabalhando, e aí sim, como ele falou da importância do trabalho da ISE, que é sobre a mulher, e o trabalho do autismo, a pesquisa que é sobre o autismo, a deficiência, que é importante para o xadrez, não deixa de trabalhar sobre o xadrez em si. Então, o grupo de pesquisa é exatamente nesse sentido. O trabalho maior, o projeto maior é sobre o xadrez. E tudo que é falado sobre o xadrez está incluso. E não está subdividido em linha de pesquisas, na verdade. Está dentro desse projeto guarda-chuva em si, né? Então, não seria linha de pesquisa. O que a gente tem que pensar, o que a gente tem que estruturar, na verdade, seria esse projeto. O que é o projeto maior do nosso grupo? Então, o que tem que ser pensado em si é esse projetão, né? O projeto, o carro-chefe do grupo em si. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Eu acho que a primeira coisa que o grupo, né, em si precisa pensar nesse primeiro momento qual que vai ser o carro-chefe do grupo. Não que a gente não vá fazer diversas outras pesquisas, né? Que eu acho que a ideia mas por se tratar num grupo que a gente está pensando em sala de aula, eu acho que o carro-chefe aí do grupo é exatamente esse pensar sobre a metodologia de ensino, tá? Eu vejo o grupo com essa cara, né? Por ser mais dentro da sala de aula. Não que a gente não vá estudar qualquer outra coisa relacionada ao xadrez. Mas eu acho que por pensar em sala de aula, por todo esse envolvimento com a escola, eu acho que a gente precisa começar a direcionar o que a gente quer do grupo, qual que é a cara do grupo, né? É um grupo de pesquisa? Sim, mas esse grupo está voltado para quê nesse momento? Qual que é a ideia desse grupo, né? Porque quando a gente pensa num grupo, a gente vai pensar no xadrez como um todo, a gente vai pensar em estudar todas as linhas do xadrez. Então, eu acho que a gente, nesse primeiro momento, parar um pouquinho e pensar nisso, né? Para depois, numa segunda reunião, vir com as ideias, vir com todos esses posicionamentos e aí definir, né? Até para a gente poder definir as próximas leituras, como o Paulo mesmo sugeriu, que a gente realmente precisa fazer leitura, precisa ter qual que é a metodologia de pesquisa, a gente precisa afinar como fazer pesquisa, precisa afinar como que a gente escolhe aí realmente os periódicos, que tem uma infinidade, tem muita coisa, antes até de escrever eu tenho que saber para onde que eu vou escrever, porque é limite de páginas, limite de lauda, tem muita coisa que a gente tem que saber sim antes de escrever o artigo. Mas eu acho que primeiro é definir, o nosso grupo é um grupo do quê? Né? A gente está montando um grupo para estudar o xadrez, mas em qual sentido? Né? Qual que é o projeto do grupo? Então, eu acho que é muito importante a gente, nesse primeiro momento, entender o que a gente quer estudar do xadrez. Então, definir esse primeiro passo. Então, eu acho que a gente tem que parar a pensar nesse momento com relação a isso, Cleiton. Esse projeto de pensar qual aspecto do xadrez que a gente vai estudar, porque acho que se a gente pensar nesse estudo em si, a gente consegue definir todas as outras coisas daí por diante. Pessoal, Dani, antes do Cleiton, então, eu até sugeriria, até pelo andar da hora, né, 3 questões. Assim. A primeira é a seguinte, isso que a Dani falou, eu não sei, Dani, se é possível você transformar isso, digamos, em termos que a gente consiga pensar ao longo da semana. Por exemplo, o que a gente precisa pensar é um objetivo do grupo, ou, eu não sei, a metodologia, ou seja, palavras que a gente consiga pensar para numa próxima reunião a gente falar assim, pessoal, então é o seguinte, sobre a metodologia, o que a gente vai escrever? Qual é a metodologia do grupo pensando nessa ideia guarda-chuva, né? Em segundo lugar, isso que a Lise falou no começo sobre a ata, eu acho que é fundamental e para a gente não se perder, talvez seja legal a gente fazer um outro arquivinho, uma espécie de uma tabelinha, entre aspas, cadastral,
com o nosso nome, local de origem e interesse de pesquisa. Por exemplo, porque aqui teve várias ideias diferentes, todas envolvendo xadrez, mas que a gente se apresentou e que a gente já esqueceu, né? Então, para que o próprio grupo tenha isso, digamos, visualmente, né? Olha, esse aqui está interessado nesse assunto, essa pessoa está interessada nesse assunto. Isso aí vai me jogar para a terceira questão, que é a seguinte: a gente tem que fazer talvez um compromisso prático de usar mais o grupo do WhatsApp para que a gente consiga avançar. Porque do mesmo modo que a gente conseguiu se colocar aqui em 2 horas, eu acho que a gente conseguiria avançar muito mais se o grupo do WhatsApp fosse mais funcional mesmo. Ou seja, ele desse as diretrizes e a gente conseguisse ir conversando ao longo do grupo, né? Então, por exemplo, pedir as informações de uma tabelinha para a gente colocar lá no grupo. Aí a gente passa, cadastra essa tabelinha, por exemplo, com informações. A Dani ou o Cleiton, enfim, pensam no que a gente teria que ter para esse guarda-chuva, como a Dani colocou, né? E aí a gente vai pensar sobre isso e pode começar a discutir no grupo, ou pelo menos fazer uma pré-discussão para numa reunião via internet a gente organizar melhor e fechar. Porque se a gente ficar... por exemplo, eu achei que foi super produtiva a reunião hoje, só que se a gente levar, sei lá, 15 dias para a gente se ver e conseguir avançar, eu acho que o negócio vai ser muito, muito devagar. Então, a primeira questão seria essa da Dani, digamos, especificar o que ela está querendo dizer para a gente conseguir dar nome aos bois, né? A segunda seria fazer essa espécie de mapeamento dos membros do grupo. Então, ver o que cada um tem interesse dentro do xadrez. E o terceiro seria a gente usar mais o WhatsApp do grupo que já tem. E aí só a questão que a Dani colocou, aí já pensando alto, me parece que o tema nosso seria xadrez e educação, porque educação é um termo extremamente genérico e que, tirando esse lado da educação, eu não vejo ninguém aqui com interesses competitivos. Então, é a questão do xadrez como ferramenta educacional, de alguma forma, né? Seja para inclusão, seja para socialização, mas o xadrez aqui ele é ferramenta educacional. Então, essa ideia de xadrez e educação me parece como algo grande, né? Enfim, valeu. Só queria complementar isso que o Paulo falou, que a Dani falou também. Eu acho que é muito bom esse tema e talvez para a descrição do grupo precise disso, como a Dani falou, né? Ótimo, tá certo, mas talvez não limitar um tema só, sabe? Porque, enfim, quando a gente pensou, assim, pelo menos quando eu pensei, não sei se o Cleiton pensou assim também, mas para a gente poder estudar tudo que puder estudar do xadrez, sabe? Não precisa ficar só xadrez na escola, xadrez e mulheres, xadrez e educação física, mas o xadrez nas várias interfaces. Então, acho que talvez como descrição do grupo, sim, mas depois poder avançar em todos os temas. Posso falar? Ah, tá. Vai lá, Cris. Você está na frente. Então, eu fico pensando também, assim, tudo que vocês falaram são tudo muito pertinente, mas eu acho que agora a gente precisa se fortalecer como grupo. E a proposta da Liz, eu acho que é muito válida de estudo, de um grupo de estudo também. Então, e se a gente começasse, num primeiro momento, para a gente ver como a gente funciona como grupo, como que os integrantes estão comprometidos, qual é a disponibilidade, a gente já escolher um texto para ler e daqui 15 dias, não sei qual é a proposta, né? Vocês propuseram 15 dias, para a gente estudar esse texto e tentar apresentar alguma coisa, uma discussão, alguma coisa assim, para a gente primeiro criar esse vínculo, porque, assim, eu conheço a Dani, conheço a Liz, conheço você, Cleiton, o Paulo, as pessoas que eu tenho mais contato é a Dani e o Paulo, porque são de São Paulo. Então, né, e a Dani a gente se conhece há muito tempo. Então, mas eu acho que agora a gente tem que formar esse vínculo de alguma forma, e estudando,
tendo um texto para a gente ler, discutir, expor as ideias, eu acho que poderia ser uma forma de formar esse primeiro vínculo inicial. Então, e depois também, sim, o que o Paulo falou, que a Dani falou, que você falou, todo mundo falou aí, né, traçar as ideias do projeto guarda-chuva e tudo, mas como também não tem nada no CNPq, não sei, fico pensando se não está muito distante de se aproximar isso, né, para a gente se formar, então, num primeiro momento, como um grupo mesmo. Essa a minha sugestão, e daí alguém poderia sugerir algum texto aí, não sei. Era isso. Não, que bom, professor. Não, está certo. Eu acho que a gente precisa realmente fazer isso, né? E você vê, cada um tem um ponto interessante aí. O grande desafio é a gente conseguir administrar tudo isso, né? Eu acho que o grande segredo aí, né, da vida é administrar. Mas como a Dani falou, acho que a gente precisa, obviamente, estabelecer o caminho. O caminho é xadrez, isso está claro. Assim como a Liz, eu também tenho que a gente não precisa fechar agora. Eu acho que aqui no grupo de pesquisa da universidade, como a Dani falou, nós temos o objetivo geral, desenvolver estudos a partir do xadrez. Cada objetivo específico é uma linha de pesquisa, é um mestrando que está atuando, né? Então, acho que cada um poderia desenvolver a sua linha, até porque, assim, você tem ali as funções executivas, né? Teoricamente, elas não se aplicam especificamente à questão da realidade, assim, da aprendizagem sistematicamente da escola. Então, assim, eu acho que o projeto central é o xadrez, está claro, e aí, com o tempo, agora, a gente vai desmembrando isso. Mas, assim, eu sempre falo que vamos com calma, até para a gente não extrapolando, né? A gente não... Então, assim, beleza, o xadrez é nosso, beleza, ótimo. Agora a gente precisa, como a professora Cristiane falou, vamos fortalecer. Então, assim, eu acho que hoje já foi muito bom. Acho que a gente precisa agora pensar em casa, né, refletir o que a gente poderia, né, para uma próxima reunião fazer. O professor Orlando deu uma ideia do evento também, que eu achei interessante. Eu acho que, assim, tem bastante coisa aí para refletir. Eu acho que a gente pode trocar figurinhas também, assim, depois, né, individualmente, né? Porque, assim, os desafios são muitos, vocês perceberam, né? E cada uma tem uma visão, né? Então, assim, eu acho que agora é como se fosse, agora a gente vai refletir sobre tudo o que aconteceu. A ideia do professor é ótima, do Paulo, a gente precisa, né, agora, acho que reativar o grupo, dar mais uma animada, né? E já começar a pensar isso que a professora falou, já começar a estudar, né? Pensar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente poderia, obviamente, tentar unir tudo isso, né, num evento. Como isso? A gente poderia propor um evento, né? No tempo eu não sei, mas propor um evento. Dentro desse evento, algumas pessoas viriam à frente para falar sobre alguns temas, né? Algumas temas relacionados a algumas áreas de pesquisa, por exemplo, a área da educação, a área da psicologia, uma área mais que envolva a questão sociológica também, né? O Kleber ali, ele trouxe uma questão, né, também dos aspectos epistemológicos também. Então, assim, a gente precisa, de certa forma, como, né, a Dani falou também, saber para que lado todo mundo vai. Então, acho que no evento, tendo a oportunidade do professor, quem sabe, a gente trabalhar, definir aí os grupos de pesquisa, as linhas, né? Eu digo assim, não no sentido assim que o cara só vai estudar isso também, né? Como a professora Liz falou, a coisa tem que ser compartilhada, é claro, mas a gente organizando já algumas coisas. Então, ali, claro, quem também não tiver a ideia, não tem problema, é só uma proposição. Então, eu proponho aqui, agora, para a gente encerrar, até porque muita gente, a gente tem bastante coisa para fazer, a gente pensar, então, agora, acho que nós temos que sair daqui com alguma coisa também para uma próxima. Obviamente, a proposição, fazer uma próxima reunião, propor um evento, primeiro, porque ele vai divulgar toda essa proposta e aí vai atrair pessoas. Segundo, nesse evento a gente fazer alguma coisa que cada um possa apresentar, quem sabe um relato de experiência, alguma coisa que nos leva à reflexão, qual é a linha, qual é o campo que ele vai atuar.
Aí a gente vai, primeiro, já conhecer as pessoas, conhecer o que esse grupo, né? Ou seja, as pessoas mais atuantes aqui estão pensando, que é isso somente que a Dani falou, a gente precisa saber o que cada um está pensando aqui. Né? E a partir disso a gente vai ter informação de quem são os apoiadores e depois a gente já vai saber o caminho para onde seguir. Né? Eu acho que, a princípio, isso seria uma ideia. Né? E aproveitar, como o professor Paulo falou, para aproveitar mais o grupo agora, para a gente poder, né, dentro do possível, debater algumas coisas. Né? Eu acho que é isso. Eu sei que cada um de nós temos temos várias ideias, estamos muito ansiosos em querer fazer muitas coisas, mas a gente tem que também ir com calma, porque senão a coisa vai ficar tão louca, daqui a pouco a gente dispersa tudo. Mas assim, vamos com calma. Eu acho que isso foi muito bom que a gente fez até aqui. A gente já conheceu muitos professores, as linhas que cada um atua, né, sua experiência profissional. E eu acredito que a disposição é clara, né, de cada um aí para esse novo projeto. Eu acredito que a gente consiga assim fazer esse evento, atrair mais pessoas e saber basicamente o que cada um pensa, o que cada um aspira, né, nessa proposta. Eu acho que daí a gente consegue, né, passar alguma coisa, uma formação também nesse evento, né, trazer mais pessoas. Eu acho que isso aí já é um bom caminho. O que vocês acham? Podemos sair 10 segundos. Gerson, 10 segundos. Cleiton, olha só. Eu só queria falar uma coisa. Primeiro, esse vídeo, né, está sendo gravado pelo Paulo. Beleza. Eu acho que isso aí, ao invés de ler o artigo, Cristiano, a gente podia, né, ver esse vídeo com calma, cada um dar uma olhada nesse vídeo com calma depois, fazer uma reflexão sobre tudo que foi dito, entendeu? E aí, de repente, no Zap, começar a tentar, como o colega falou, o Paulo, discutir algumas ideias. Não deixar passar 15 dias para poder discutir de novo. Lá no Zap, tentar discutir algumas ideias. E concordo completamente com o Cleiton de que a gente tem que pegar e agendar já um congresso. Porque aí a gente vai do campo das ideias para o campo das ações. Entendeu? Vamos agir. Não precisa ser um artigo perfeito sobre mulheres no xadrez, como a colega quer fazer. Mas ela já vai poder, de repente, pensar sobre várias coisas e ouvir algumas coisas no Zap, a gente discutindo, e produzir um trabalho, um artigo ou um relato. E a mesma coisa, qualquer um aqui de todos os presentes aqui poderá estar fazendo essa experiência, esse relato, como o Cleiton falou, ou um artigo, ou um debate, ou trazer as ideias. Então, eu sugiro que isso seja já fechado, Cleiton, que tenha um prazo de um mês para oficializar um congresso e a gente já tenha, entendeu? Quem tiver a fim de trazer as ideias e mostrar, que já possa ser feito isso. Porque aí já vai estar agindo, atuando, entendeu? E quem tiver a fim, já diariamente já pode estar discutindo em grupo. Ok? Beleza. Só uma coisa aqui, Paulo, até que dia a plataforma está disponível? Que foi pago? Nós não estamos te ouvindo. Paulo tá desligado dele. Ah, ligou. Aqui, liguei. Vai estar. Eu tenho que verificar lá, mas eu acredito que até o final do mês que vem, até o final de junho, ela está paga. Ah, tá. 2 meses, você falou, né? 2 meses. Daí quando pagar a segunda mensalidade, se não houver mais a necessidade, né, se a gente migrar para uma plataforma gratuita, tiver tudo ok, daí eu cesso a mensalidade dela lá. Ô Paulo, e se a gente deixar, como o Cleiton falou, pode até pensar numa data futura para um congresso, enfim, sei lá, junho, julho, mas vamos tentar marcar uma próxima reunião, já deixar agendado entre a galera, pelo menos que está aqui, para envolver um pouco disso que a Cristiana falou, desse comprometimento. E aí a gente tenta pelo WhatsApp ver se tem algum texto em comum para a gente ver se lê para a próxima reunião, entendeu? Mas já deixar uma coisa para a gente não sair meio... uma próxima vez a gente se vê, entendeu? Já deixar meio programado. Ótimo. Vamos marcar já a periodização dessa reunião, mas como você já tinha colocado, no grupo do WhatsApp, a gente dia a dia já vai fomentando o assunto, né? E eu queria... Então vamos deixar já marcado, então. Também.
Desculpa, eu levantei muito mais tempo. O Thiago levantou a mão que queria falar. O Thiago, vai lá. Assim, que até no grupo tem assim uma divergência na questão da metodologia de ensino, né? Xadrez mais educacional e xadrez voltado para a competição. A pessoa fala, não, xadrez é xadrez, como se fosse a mesma coisa. E assim não é, dar aula para 5 alunos, 3 alunos que vão competir, e dar para uma turma de 30 alunos. Talvez assim, para o primeiro estudo, ficaria interessante a gente ver a didática voltada para a educacional e a didática voltada para a competição, para a gente estudar e ver realmente as diferenças que tem, que não tem, fazer esse comparativo entre essas duas didáticas. Não, beleza, tranquilo. Até mesmo você mesmo pode já organizar aí para nos apresentar uma proposta nesse sentido. Pode ficar tranquilo. A gente vai tentar abranger o máximo possível, tá? Lizzy. Só reforçar para o pessoal convidar mais pessoas também, né? Foi falado muito dos orientadores, até do Valério, não sei, convidar eles para participarem também e mais pessoas. Enquanto rolava a reunião, eu comecei a lembrar de várias pessoas também que eu posso convidar. Então, para todo mundo ficar à vontade para convidar mais pessoas, né? Porque a gente sabe que no começo começa com, sei lá, 30 pessoas e depois fica 15, né? Tomara que fique 30. Mas só para, enfim, poder crescer isso também. Vamos fazer assim, então, gente. Não vamos deixar se estender para 15 dias. Vamos marcar para terça-feira, então, dia 19. Também pode ser 16 horas, mesmo horário, mesmo dia. Aí fica essa referência, para a gente se organizar, tá? E assim... Ô, Cleiton, desculpa, eu posso sugerir 15 horas? Não sei se o pessoal pode também, assim, porque realmente às 17 horas hoje eu não dei aula, mas às vezes eu dou aula. Tranquilo, da minha parte, tranquilo. Então, de quarentena aqui. Tá, mas a gente vai vendo no grupo também, a gente pode ir confirmando lá. Mas semana que vem acho que já é uma boa data, assim, para não se estender muito, entendeu? Então, ficamos com uma meta, como a Liz falou, convidar mais pessoas que vocês acham que podem colaborar, né? Eu acho que isso aí. E até lá a gente vai já apresentar para vocês a proposição de uma data, do formato do evento online. Então, me comprometo com isso. Acho que todos podem ajudar aí no convite também. Já, quem sabe, aí já organizar algum material de leitura da sua área. Assim, tem coisas que necessariamente não vão ser privadas. Por exemplo, a professora Cristiana tem um artigo. Ela pode compartilhar no grupo tranquilo, entendeu? Quem tiver o interesse vai ler, vai trocar uma ideia com ela. Eu sei que ela é da área da psicologia, eu tenho também um estudo nessa área. Então, essa assim, é livre, gente. Lá no grupo, vocês fiquem à vontade. A proposta é isso, reunir pessoas lá e conversar bastante. Tá ok? Eu posso na terça-feira depois das 17 só. Daí já não posso nesse horário. Se puder fazer depois das 17, melhor. Chega um pouquinho depois das 17, de 17h10, 17h15. Mas assim, gente, fica tranquilo, até porque o Paulo está gravando isso aí. Até assim, se a gente for também ver a hora que cada um pode, também aí, né, vai ficar difícil para a gente. A gente não vai conseguir fechar. Como a gente manteve, a gente puxou agora para o professor e aí você viu que desfalcou no outro. Então, assim, vamos manter mesmo esse horário aí, né, que a gente fez, que a gente combinou a princípio 15 horas, para que a gente não tenha também daqui a pouco. Mas sim, professor, fique tranquilo, vai ser gravado, o grupo vai estar à disposição também, tá? Para você tirar suas dúvidas e colaborar, fica tranquilo, tá bom? Então, ficou para 15 horas o horário de Brasília, tá? Terça-feira, dia 19, tá bom? Pessoal, vamos encerrar aqui para também não ficar extenso, cansativo, mas a gente continua os debates lá no grupo, tá? Qualquer coisa, observação, ideias, fiquem à vontade. Quem não tiver no grupo aí, manda um alô para alguém aí, que alguém já vai mandar o link para vocês. Tá bom? Agradecer ao Paulo aí pela ajuda aí, a plataforma, cada um de vocês, tá? Pela disposição e interesse, e falar que se porventura não teve esse espaço,
você pode colaborar lá, se você não teve espaço para falar o que você queria, né, por causa da demanda, você pode entrar lá no grupo também e compartilhar, todos vão estar lá torcendo, esperando sua colaboração, tá bom? Obrigado a todos e aí até dia 19, tá bom? Um abraço. Valeu, um abraço. A todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Paulo. Valeu, Cleiton. Valeu, Valeu todo Lando. Valeu. Até mais.